Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, versículo de número 8. É o sexto livro da Bíblia. Quinto livro da Bíblia, aliás. São 4 evangelhos, mais Atos 5, né? Mateus, Marcos, Lucas, João e Atos dos Apóstolos. Do Novo Testamento, né? Da Bíblia, o quinto livro é Deuteronômio. Capítulo 1, versículo 8 diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, e Samaria, e até os confins da terra. Já desceram. Vou ler de novo. Vamos ler todos juntos, né, em voz alta? 1, 2, 3. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Aqui vai uma tarefa para os que estão na escola de pregadores, estudando homilética, né? Que tipo de sermão eu vou pregar? Eu não vou dizer, mas você vai analisar e vale ponto, viu? Vamos dar um ponto aí, professor, para quem quarta-feira e sábado responder. Quarta-feira não, porque eles não estudaram ainda, né? Só no sábado. Quem responder se esse sermão que eu vou pregar hoje é temático, textual ou expositivo. Quero conversar com os irmãos essa noite sobre o tema recebereis poder. Vamos repetir 3 vezes bem alto, por favor, está aí na tela. 1, 2, 3. Amém. Eu dividi esse sermão, para quem está estudando homilética, em 3 tópicos. Primeiro tópico, um Deus doador, recebereis. Segundo tópico, o poder do Espírito Santo em Atos dos Apóstolos, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Terceiro tópico, a abrangência do testemunho, semeis testemunhas, tanto em Jerusalém como Judéia, Samaria e confins da terra. Meus queridos, Atos dos Apóstolos foi chamado por um dos pais da igreja, chamado Tertuliano, do Evangelho do Espírito Santo. Atos dos Apóstolos é conhecido também como o quinto Evangelho. O livro de Atos dos Apóstolos é a ponte que liga as narrativas da vida de Jesus nos Evangelhos à exposição teológica das cartas paulinas, joaninas e petrinas. Então Atos vai fazer a transição entre Evangelho e cartas. Muita coisa que Paulo escreveu nas suas cartas, ele vivenciou em Atos dos Apóstolos. Lucas, o único escritor grego do Novo Testamento, foi quem escreveu Atos. E escreveu Atos como uma continuação do seu Evangelho. Lucas escreve Atos dos Apóstolos, 62 depois de Cristo. Lucas foi um companheiro inseparável de Paulo. Era médico, mas se dedicou à obra missionária. Paulo vai chamá-lo de médico amigo. E quando Paulo estava desamparado por todo mundo, e ele estava precisando de um companheiro ministerial. Essa é uma mensagem que eu vou pregar. Peguei o esboço emprestado aí e vou pregar depois para um corpo de obreiros, né? Mas isso aqui é para obreiros. 4 necessidades de um ministro, de um obreiro. Mas Paulo disse, antes da sua morte, na prisão, escrevendo a segunda carta a Timóteo, Paulo disse, só Lucas ficou comigo. Se você for ler o capítulo 1 de Atos, você vai entender que os primeiros versículos são um resumo do Evangelho de Atos. Lucas vai falar do ministério de Jesus e o seu ensinamento, quando ele diz no versículo 1, todas as coisas que Jesus começou não somente a fazer e a ensinar.
Ele vai falar do próprio poder do Espírito Santo na vida de Jesus, quando no versículo 2 ele diz que Jesus fez isso por intermédio do Espírito Santo. Ele vai falar da morte e da ressurreição de Jesus, no versículo 3, quando ele diz, depois de ter padecido, apresentou-se vivo, com provas incontestáveis. E ele inicia Atos falando exatamente de onde ele termina o Evangelho de Lucas, porque aqui no versículo 4 ele diz que Jesus comia com os discípulos, e Lucas termina Jesus comendo com os discípulos. E no versículo 8, Lucas vai realçar a promessa que Jesus tinha feito e ficou registrado em Lucas 24 e 49. Sereis revestido do Espírito Santo. A promessa, recebereis a promessa do Pai, de ser revestido do Espírito Santo. E ele, exatamente no versículo 8, ele está ampliando, ele está realçando, ele está falando com mais detalhe o que Jesus disse, quando Jesus diz, no versículo 8, aos apóstolos que estavam ali, ele estava prestes a ascender ao céu, e ele diz, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como Judeia, Samaria e até os confins da terra. Se você for resumir Atos, você vai resumir nessas 4 palavras: Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. Jerusalém, Atos 1, Atos 2, até o capítulo 8 de Atos. Jerusalém, Judeia, capítulo 8, Samaria, o evangelho entra em Samaria. A partir do capítulo 13 de Atos, da primeira viagem missionária de Paulo, os confins da terra começam a ser alcançados pelo evangelho. Então, Atos 1 e 8 é o resumo do livro de Atos. Até porque você vai ver o poder de Deus atuando nos apóstolos como testemunhas em todo o livro de Atos. Mas hoje eu quero falar com vocês sobre o tema recebereis poder, destacando essas 3 palavras: um Deus doador, o poder do Espírito Santo em Atos dos Apóstolos e a abrangência do testemunho. Então vamos lá. Primeira coisa que nós descobrimos neste versículo é um Deus doador. Diga comigo, recebereis. Diga mais forte, recebereis. Preste atenção. Só recebe alguma coisa quando alguém doa. Se eu chegar aqui para Maitê e disser, Maitê, receba esse relógio, o que é que eu estou fazendo? Eu estou doando o relógio a Maitê. Então a primeira coisa que eu quero que você entenda é que Deus é um Deus que está prestes a doar. Deus é um Deus especialista em presentear. Alguém orou, alguém falou aqui, eu acho que foi Raquel no louvor, Isaías 59:1, a mão do Senhor não está encolhida. Se você tiver uma visão do trono de Deus essa noite, você não vai ver um Deus com a mão mirrada, encolhida, você vai ver um Deus com as mãos estendidas. As mãos de Deus sempre estiveram estendidas, porque se tem uma especialidade em Deus é dar, entregar e doar. Recebereis. O maior presente de Deus para a raça humana se chama Jesus Cristo de Nazaré. Então, Deus, o Pai, entregou o Filho. Primeira prova de que Deus é um Deus doador é que Ele entregou Jesus. Paulo está escrevendo aos Romanos, e ele vai descrevendo ali no capítulo 6, ele começa a falar sobre a santificação. No capítulo 8 ele entra mais profundo na santificação, e ele começa a falar sobre tantas coisas que Deus vai fazer, né? No versículo 1 ele diz que os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, já receberam a eternidade, a vida eterna, não há condenação para eles. E ele começa a mostrar tudo isso. Quando chega no versículo 32 ele começa um cântico, uma música, um louvor. Porque Paulo às vezes dava uma de salmista também. E ele começa a mostrar tudo que Deus nos entregou. Aí depois ele chega e diz: aquele que não poupou ao seu próprio filho, como não vos entregará com o filho todas as coisas? Irmãos, eu quero estimular você
a não deixar de trazer essas doações aqui para pessoas carentes. Nós estamos continuando fazendo isso, porque quando você tem um coração liberal, um coração voluntário, quando você não é tacanha em nada, e agora não estou falando mais de vida financeira, porque tem pessoas que são tacanhas na questão financeira, o Deus deles é o bolso deles. O pastor fala muito de oferta, de dízimo, ele dá urticária, ele fica preocupado, ele fica nervoso. O pastor numa igreja pregou sobre o dízimo, e depois ele recebeu a notícia de que uma das irmãs da igreja tinha ido para o hospital, perturbado, que o pastor citou o texto de Malaquias, citando o texto, com maldição sois amaldiçoado, e a irmã ficou doente, porque ela não queria ser dizimista e estava com medo de ser amaldiçoada. Mas quando eu tenho um coração liberal, para entregar, em primeiro lugar, a minha própria vida no altar, isso significa dizer que eu tenho o DNA do meu Deus, que não negou a coisa mais preciosa do universo para ele. Ele não entregou Miguel, o arcanjo, ele não entregou Gabriel, o anjo, ele não entregou os 4 seres viventes, ele não entregou o próprio universo, ele entregou algo mais do que o universo. A Bíblia diz que ele não poupou o seu próprio filho. Nós estamos aqui hoje por causa de um Deus que tem um coração doador. Quem aqui é pai? Levante a mão. Levante a mão. Quem é pai? Pai e mãe. Pai e mãe. Você que é pai, você que é mãe, você tinha coragem de entregar o teu filho para morrer por um bandido, um estuprador? Não tinha. Eu também não tinha. Ninguém peça isso a mim que não tem. Mas o Deus Todo-Poderoso entregou o Filho unigênito dele para sofrer os piores tormentos que o ser humano pudesse experimentar por nós, quando éramos inimigos de Deus. O maior presente de Deus para a humanidade se chama Jesus. Agora, o Deus Filho, se o Deus Pai é um Deus doador, e ele entrega ao Filho, e o coração da Bíblia, o versículo mais bonito da Bíblia, todo mundo cita: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isso é o coração da Bíblia. Agora, o Pai entrega ao Filho o maior presente de Deus para a humanidade, mas o Filho entrega o maior presente de Deus para a igreja. Qual é o maior presente de Deus para a igreja, irmãos? Qual é o maior presente de Deus para a igreja? Jesus. Qual é o maior presente de Deus para a humanidade? Qual é o maior presente de Deus para a humanidade? Agora, Jesus, a exemplo do Pai, é um doador. Qual é o maior presente do Filho para a igreja? Diga: o Espírito Santo. Diga bem forte: o Espírito Santo. O Pai entrega ao Filho, e o Filho entrega o Espírito Santo à igreja. Foi Jesus quem disse: se eu não for, o Espírito Santo não vem. Fica aqui conosco, Jesus, fica conosco, vai embora. Não, Jesus, o que é que a gente vai ser sem o Senhor? É o Senhor que multiplica pão, é o Senhor que anda sobre as águas, é o Senhor que abre os olhos de cego, o Senhor é o grande consolador. Aí Jesus diz o seguinte: se vocês quiserem que eu fique, eu não posso ficar, porque se eu não for, o Espírito Santo não vem. Mas quando eu for, que chegar lá, eu enviarei para vocês o outro Consolador, o Espírito Santo da verdade, que o mundo não conhece, porque não pode ver nem receber. Mas vós o conheceis, porque ele está agora convosco, mas ele habitará em vós. É o Espírito Santo que nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Foi o Espírito Santo que, através da palavra, regenerou a nossa vida. É o Espírito Santo quem nos santifica em Deus, em Cristo. Maior presente de Deus para a humanidade, Jesus.
Maior presente da humanidade de Cristo para a igreja, o Espírito Santo. Se o Pai entrega ao Filho, o Filho entrega ao Espírito Santo. E o Espírito Santo, ponto 3. O que é que o Espírito Santo entrega? Diga comigo, poder. Diga comigo, poder. É por isso, veja a associação entre o Espírito Santo e o poder, na promessa de Jesus. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Em outras palavras, se o Espírito Santo não vier, vocês não vão receber poder. Mas se o Espírito Santo vier, vocês vão receber poder. Olhe para mim, faça assim. Diga, o maior presente de Deus para a humanidade. Diga, Jesus. Diga, o maior presente de Jesus para a igreja. Diga, o Espírito Santo. Diga, o maior presente do Espírito Santo. Bata a ponte para você, diga, para mim. Diga, poder. Qual a maior necessidade da igreja? Poder. Quando é que começa o avivamento? Quando o Espírito Santo libera poder. Quando a igreja avança, quando há poder. O problema é que muita gente não sabe o poder que tem dentro dele. Quem é habitado pelo Espírito Santo aqui? O Espírito Santo mora dentro de você, então existe poder dentro de você, querido. E nós vamos aprender isso. A palavra poder aqui, preste bem atenção. A palavra poder nesse texto é dunamis. Diga comigo, dunamis. Dunamis deu origem a 3 palavras: dínamo, dinâmico e dinamite. Dínamo. Hoje os carros têm alternador. Antigamente tinha dínamo. A função do dínamo é a função do alternador do carro. Qual é a função do alternador de um carro? Fornecer bateria, uma das funções. Se alguém tem algum mecânico aqui, eu tiver, depois você me corrige, né? Que eu não entendo nada, diz uma pesquisadazinha para pregar sobre esse assunto. É exatamente transformar a energia elétrica em mecânica e manter a bateria do carro funcionando. Quem tem carro aqui? Final do ano eu estou comprando um carro, né? Recebi uma herança aí, estou comprando um. Eu vou atender mais de peça de carro. Mas quem tem carro aqui? Levanta a mão de novo. Quem aqui alguma vez já ligou o carro e o carro estava com a bateria descarregada? Você dava uma partida, ó, não fazia nem... E o carro não pegava. Sabe por quê? A bateria é descarregada. A função do dínamo antigamente era exatamente manter a bateria carregada. A palavra poder aqui, dunamis, é dínamo. Irmãos, tem muito crente com a bateria espiritual descarregada, porque não permitiu que o dínamo, poder do Espírito Santo, carregasse as baterias espirituais dele. Irmão, carro com bateria descarregada, eu já fiquei na estrada com alguns irmãos, eu acho que um chileno, faz um tempo, se eu não me engano era chileno mesmo, a gente ali perto de Santo Antônio, quando ia para Brejinho, não sei se era chileno, o carro parou, sabe o que foi? A bateria descarregou, sofrimento, irmão, a gente de noite, 9 horas da noite, empurrando o carro pesado, e a gente empurrando, e não tem jeito, de ladeira, né, bota em ponto morto, até o carro desce de ladeira. Agora imagina você pegar um carro com bateria descarregada numa subida, meu irmão, que sofrimento. Irmãos, tem crentes que há décadas eles descarregaram a bateria espiritual. Vamos para a igreja, tem que ir no empurrão. Num culto para ele derramar uma lágrima, porque ele foi batizado no Espírito Santo. Quando Matusalém com 969 anos morreu, Enoque foi arrebatado e Noé fechou a arca, aí foi batizado no Espírito Santo. Mas faz ideia que ele não derrama uma lágrimas, que ele não ora em línguas.
Ele está sendo arrastado. Tem homens casados com a bateria espiritual tão descarregada que a mulher vai arrastando ele para a igreja quando vai empurrando. Vai para o culto, você vai para o culto, você vai para o culto. Bateria descarregada, está faltando dínamo. Mas essa noite o poder do Espírito Santo está em nós. Ele vai acionar o poder de Deus em nós, para que nós, falou em adoração, já liga o carro. Já pega o motor, é um motor com muitos cavalos, amém. Dínamo, dinâmico. O que quer dizer dinâmico, pastor? Uma pessoa dinâmica, com dinâmica quer dizer uma pessoa cheia de energia. Dinâmico quer dizer isso. Eu já disse pregando e vou repetir, nunca crie o Hélito. Sei que você não gosta de criar galinha, mas pelo amor de Deus, se criar Guiné, pouco tempo, mata e a gente faz uma galinhada de Guiné para comer. Porque o bicho ingrato é o Guiné, a galinha de Angola. Você bota milho e ela fica em cima do milho. Tô fraco, comendo o milho do papo estourar. Tô fraco. Você já encontrou crente assim? Irmão, vou pro culto. Não, pastor, tô fraco. Meu irmão, vamos para a cela. Tô fraco. Meu irmão, vamos consolidar comigo? Tô fraco. Meu irmão, vamos para o culto de quarta-feira adorar? Tô fraco. Deixa essas cantigas de galinha de Angola, irmão. Que conversa de tô fraco. Se você tem o poder do Espírito Santo, você está cheio da energia de Deus. Posso ouvir um amém? Escute. Dinâmico. A última palavra que dunamis deu origem é dinamite, meu irmão. Há um poder explosivo dentro de mim e de você. O Espírito Santo é a dinamite de Deus. Eu vou quebrar uma pedreira. Aí você pega aqueles martelinhos de amassar bife. Aí fica lá batendo aquela pedreira gigante. Toco. Meu irmão, você vai ficar de cabelo grande, você vai ficar caduco e você não vai quebrar aquela pedreira. Pastor, então com a marreta dessa grande, uma pedreira grande, bota umas bananas de dinamite ali, fica de longe, aperta, bum, e as pedras duras e rígidas viram poeira. Quais são as estruturas que têm prendido você? Qual é a fortaleza que tem cercado você? Hoje, peça para Deus acionar a dinamite do céu que está dentro de você, o poder explosivo do Espírito Santo. Pastor, qual é a diferença de alguém que evangeliza, que trabalha na obra até suar e não dá resultado, e outros que trabalham, mas não trabalham tanto como aquele e dá resultado? É o poder do Espírito Santo. É porque um está tentando bater na pedra com um martelinho de amassar bife, mas o outro está acionando a dinamite de Deus, porque guerra, evangelizar é guerra espiritual. Eu estava falando a um futuro pastor, e eu estou pastoreando, ele diz, vai ser um pastor. Eu estava dizendo para ele, meu filho, igreja só cresce na força do poder explosivo do Espírito Santo. E isso só acontece com jejum, oração. É pregação misturado com jejum e oração. É a dinamite de Deus. Poder de Deus explosivo. A gente estava no encontro e eu preguei. E dunamis é dinamite, é para explodir. Aí quando a gente foi orar, bati no Espírito Santo, aí uma irmã foi batizada no Espírito Santo, e ela levou tanto a sério esse negócio de explodir, que ela ficava pulando e girando, e pulando, e segura ela para não bater outra pessoa aí. E aí ela veio contar o testemunho de noite, e disse, foi muito poder, foi muita glória, e disseram que era dinamite, e eu queria explodir, mas não me deixaram, me seguraram porque eu queria explodir de poder. Então eu quero dizer, essa noite aqui, a dinamite do céu está dentro de você, ela vai ser acesa pelo fogo do Espírito Santo, vai acionar, e você vai descobrir que há poder na sua vida. Eu quero saber o que é poder. Outro dia alguém disse, pastor, falou para, não teve coragem de falar para mim, falou para outra pessoa, disse, fulana, quando o pastor falava comigo, ele não sabia, mas eu já começava a ficar com a vista turva,
sem ver direito, alguma coisa queria tomar conta da minha cabeça. Pessoa endemoniada, né? Na minha casa trabalhando. Graças a Deus, está liberta pelo poder explosivo, porque o Espírito Santo é a dinamite de Deus diante de nós. O Pai doou o Filho doou o Espírito Santo, e o Espírito Santo dá poder à igreja. Recebereis dínamo e dinamite, poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Dê um aplauso a Jesus. Se você é crente, glorifique a Deus. Escute, um dia eu estava trabalhando aqui, eu e Dalmo, estávamos aqui ocupadíssimos. Cheguei, uma menina, não está aqui mais na igreja, correndo, disse: pastor, vá lá em casa que meu pai está endemoniado, lá quebrando tudo, endemoniado. E que eu disse que ia chamar você, ele disse: não chame ele não. O demônio falou. E eu disse: rapaz, estamos ocupados demais, mas o demônio vai sair. Dalmo, vamos orar aqui. Estendemos as mãos, expulsamos o demônio daqui da igreja. Pode ir lá. E ela chegou lá, o pai estava lúcido. Bom, o demônio tinha ido embora. Sabe por quê? O poder do Espírito Santo é dinamite de Deus dentro de nós, dinamite do céu. Hoje eu estava chegando aqui na igreja, e irmã Glorinha me chamou, disse: pastor, olha, eu quero contar um testemunho para o senhor. Qual é o testemunho, irmã Glorinha? É porque minha filha estava com como se fosse um tumor grande aqui, dizendo que era tireoide, e o médico disse que tinha que fazer a cirurgia, mas eu pedi a oração, o senhor e a pastora, e nós oramos, eu, o senhor e a pastora. Sabe o que aconteceu? Estourou aquilo ali, ela não vai fazer cirurgia nenhuma mais, está completamente curada. Sabe por quê? O Espírito Santo traz poder à igreja. Uma igreja sem Espírito Santo é como um mar sem onda, não há poder. Uma igreja como o Espírito Santo é como um frasco sem perfume, está vazia. Uma igreja sem Espírito Santo é como um carro sem motor, não pega nem no empurrão. Uma igreja sem o Espírito Santo é como uma mãe sem filho, é estéril. Uma igreja sem o Espírito Santo é como o céu sem estrelas, não há brilho. Mas eu quero glorificar a Deus, porque eu estou diante de uma igreja cheia do Espírito Santo. O poder, a dinamite do céu está aqui. É por isso, irmãos, que nós vamos desestruturar as fortalezas de Satanás. Nós vamos conquistar Tabocas. Miranda se renderá aos pés de Jesus. Goianinha será do Senhor Jesus. Passagem de Areia em Parnamirim será tomada pela unção de Deus. Espírito Santo se renderá aos pés de Cristo, porque há poder do céu dentro de nós. Agora, irmãos, nada melhor do que o livro de Atos para retratar essa dinamite do céu na vida da igreja primitiva. Então, vamos ver aqui o poder do Espírito Santo em Atos dos Apóstolos. Como é, pastor, que o poder do Espírito Santo se manifesta em Atos dos Apóstolos? A primeira manifestação do poder do Espírito Santo em Atos dos Apóstolos foi enchendo o que estava vazio. Atos 2 e 4. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então note que esse enchimento do Espírito Santo se manifestou em forma de força, fogo e exatamente plenitude e línguas. Diga comigo: força, fogo, plenitude e línguas. Está tudo em Atos 2 e 4. A partir do versículo 2. Força. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, veio do céu um som como de um vento. Um som como de um vento. Os discípulos estavam lá 10 dias, orando, buscando a Deus. A Bíblia diz: de repente veio do céu. Porque o poder do Espírito Santo não é da terra, o poder do Espírito Santo vem do céu. O poder da terra é o poder dos homens, o poder da terra é o poder efêmero, o poder da terra é o poder limitado. Em forma de força, som como de um vento. Agora, você sabia que o vento é incontrolável, o vento é soberano. Uma das maiores manifestações de força é o vento. Imagine um vento, uma brisa suave soprando aqui, balança o nosso cabelo, né? Refrigera o nosso corpo.
Agora imagine você, um vento com 150, uma velocidade de 150 km por hora. Meu irmão, não fica nada na frente. Árvore gigantesca que um guindaste tem dificuldade de romper, o vento vem, derruba a árvore, leva a telha, até carro diante de um tornado, de um furacão, vira folha de isopor. Deixa eu dizer para você, quando o Espírito Santo veio inaugurar a igreja em Atos 2, ele veio como um som de um vento incontrolável, querendo dizer que o poder do Espírito Santo é a força de Deus acionada na nossa direção. Estava num culto aqui, Monara pequenininha, a igreja pequena também, e eu tinha orado a tarde toda, e ali, quebrantado diante de Deus, o Espírito Santo começou a falar comigo, e disse, chama a igreja para se prostrar agora. Estavam cantando uma música muito bonita aqui, e eu disse assim, meu Deus, mas meu pai, isso pega mal, mandar a igreja toda assim na hora do culto, se ajoelhar assim, né? Aí fiquei resistindo, né, a voz. Daqui a pouco, quando eu olho, Monara está prostrada, pequenininha, chorando, debaixo da unção. Aí o Espírito Santo disse, faça como ela, que eu faço o resto. Irmãos, eu me joguei. Quando eu me joguei, a igreja caiu de joelho, porque quando eu me joguei, eu senti o vento entrou aqui dentro, a igreja caiu de joelho, choro, lágrimas. Deus começou a operar poderosamente. Não teve pregação naquela noite, não sei que hora o culto terminou, mas era o que? A força celestial, porque o poder do Espírito Santo em Atos é o vento incontrolável de Deus soprando. A força do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo em Atos se manifesta em energia, fogo. Você sabe que o carro só funciona, a energia do carro depende de fogo. Quando você liga a ignição, a centelha de fogo acende lá, que faz o chamado processo de combustão, que faz o combustível incendiar e faz o motor do carro funcionar e o carro andar. A Bíblia diz, veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, tochas de fogo na cabeça dos discípulos. Um dia eu estava pregando isso aqui, Rogério lembra disso, né? Rafael, meu sobrinho, estava lá atrás, pequenininho ainda. Eu encontrei ele, está falando grosso, quase da minha altura. Eu digo, rapaz, o tempo passa, eu nem vejo. Lá atrás. E eu dizendo, ilustrando. Aí João olhava para Pedro e dizia, Pedro, tem uma toca de fogo aí na tua cabeça. Aí Pedro dizia, Mateus, também tem na tua cabeça. Aí Mateus dizia, na tua cabeça tem também Bartolomeu. Aí Bartolomeu disse, Filipe, tem na tua cabeça. E ele estava tão ligado na mensagem, meu sobrinho Rafael, tão empolgado que ele estava vivendo aquilo ali, prestando atenção. E olha, tem uma coisa, quando terminava o culto, quando ele vinha de culto, eu pregava, ele dizia todo o sermão. Se brincar, se ele estivesse na aula aqui de homilética, ele ia dizer se era dispositivo, textual, temático, quer dizer até os tópicos. O menino inteligentíssimo. Aí Rogério, ele lá, aí Rogério olhou para ele e disse assim, Rafael, tem uma toca de fogo na tua cabeça. Ele disse, tira. Rogério disse que ele passou o culto todo dia assim, ó. Mas o poder do Espírito Santo em Atos é o fogo de Deus na nossa vida, e o fogo de Deus queima a frieza espiritual, o fogo de Deus acende o ardor missionário no nosso coração, o fogo de Deus se espalha poderosamente, o fogo de Deus é o avivamento de Deus. Não pode deixar de faltar fogo no meu coração. A minha adoração tem que ser fervendo, a minha pregação tem que ser em chamas, a minha vida cristã tem que ser incendiada. Irmãos, culto frio, crente frio. Aí dizia um pregador, amigo meu, Francisco Raimundo, que já está na glória, não existe culto frios, o que existe são crentes frios, porque não descobriram que se o dunamis, a dinamite do Espírito Santo, está dentro deles, o fogo de Deus está aceso aí. O fogo de Deus em Atos se manifesta. O poder do Espírito Santo em Atos se manifesta em forma de plenitude. Veja, o texto diz, veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa em que estavam assentados, foram vistos por ele línguas repartidas como de fogo, e todos, diga comigo, todos
Todos foram cheios do Espírito Santo. O padrão de Deus para a igreja é todo cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo não escolhe a quem encher, você é quem escolhe se você vai ser cheio dele ou não, porque o Espírito Santo quer encher todos, quer encher o menino, quer encher a moça, quer encher o rapaz, quer encher a criança, quer encher o adolescente, quer encher o ancião, quer encher o pregador, quer encher o intercessor, quer encher quem louva. O padrão de Deus é uma igreja onde todos sejam cheios do Espírito Santo. Quando todos estiverem cheios do Espírito Santo, estarão vazios de si. Quando todos estiverem cheios do Espírito Santo, estarão vazios de orgulho. Quando todos estiverem cheios do Espírito Santo, estarão vazios das suas próprias prioridades. Diga amém. E nesse versículo, o poder do Espírito Santo se manifesta em forma de línguas. O texto diz que o resultado inevitável de eles terem sido cheios do Espírito Santo é que começaram a falar em outras línguas. Irmãos, quem é tocado na sua fala, porque o sistema nervoso central controla a língua. O que sai da sua boca denuncia que está dentro de você. Se o Espírito Santo controlar a língua, isso significa que ele controlou tudo. Por quê, pastor? Você vai entrando no local, cai uma banda de tijolo no seu dedão. Como é que você se expressa? Você faz assim, ai, ai meu Deus. É assim que acontece. A nossa linguagem denuncia o que está dentro do nosso interior. Quando eu estou cheio do Espírito Santo, o resultado inevitável é que eu falarei na língua celestial. A palavra aqui é glosla. Falar em outras línguas. Isso vai se repetir em todo o livro de Atos. Depois Paulo vai ter um capítulo inteiro, que é o capítulo 14, 1 Coríntios, para falar sobre os benefícios do orar em línguas. Ele diz: quando eu oro em línguas, meu espírito ora bem. Quando eu oro em línguas, eu sou edificado. Quando eu oro em línguas, é refrigério espiritual. É por isso que nós precisamos orar em línguas, e orar muito em línguas. Por quê, pastor? Aqui, pela primeira vez, o poder do Espírito Santo se manifesta na igreja, em Atos. Agora, o poder do Espírito Santo se manifesta em Atos, enchendo, mas o poder do Espírito Santo se manifesta em Atos, salvando. Porque tem gente que assim, a gente vai ver aqui, que a finalidade aqui no versículo 8, do poder do Espírito Santo, em cada crente era para eles serem testemunhas. Então depois eu vou falar o que é ser testemunha nesse texto. Mas uma das finalidades de você ser cheio do Espírito Santo é você testemunhar. Ser testemunha e testemunhar. Então eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu sei que os benefícios de orar em línguas é edificar a si próprio, é fortalecer a sua fé, é tudo isso. Não, mas eu quero ser cheio do Espírito Santo, porque eu acho tão bonito Gabriel falando de língua ali, a língua dele tem muito, eu quero falar em língua, mas essa não é a finalidade. Então, em segundo lugar, o poder do Espírito Santo em Atos se manifesta salvando. Atos 2:41. Quando Pedro é cheio do Espírito Santo e começa a pregar, que eu vou resumir, que é muito grande, começa a pregar com poder, antes de ele terminar a pregação, ele não fez nem um apelo. O pessoal já estava quebrantado, com as mãos levantadas, dizendo: o que é que a gente deve fazer? Apóstolo Pedro, o que é que faremos? Porque a Bíblia diz que o coração deles estava compungido, apertado. E Pedro diz: arrependei-vos, sede batizados em nome do Senhor e recebereis o dom do Espírito Santo. Resultado: quase 3.000 almas se converteram em uma noite só. Mas o poder do Espírito Santo em Atos se manifesta estimulando a igreja. Pentecoste vem, quase 3.000 almas se convertem, a perseguição se levanta na igreja, contra a igreja. Prendem os apóstolos, perseguição, vamos prender, vamos perseguir a igreja, não vamos deixar a igreja avançar. A igreja está
atrapalhando os nossos negócios eclesiásticos, né? A liderança judaica. Os apóstolos são soltos, se reúne todo mundo, diz que a igreja se reúne e começa a orar. Nessa oração eles centralizam a Deus. E a Bíblia diz que orando eles, a oração espiritual estava numa dimensão tão poderosa que a Bíblia diz, tremeu o lugar onde eles estavam. Literalmente houve um terremoto. E aí a Bíblia diz, e todos foram cheios do Espírito Santo, e o resultado, anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Para que eu quero ser cheio do Espírito Santo? Para mim ser estimulado. Estimulado a quê? A ser aplaudido, a ser elogiado? Não, estimulado a anunciar com ousadia a palavra de Deus. Uma mensagem ousada, é a mensagem que confronta o pecado. Hoje, nessa geração do evangelho coach, como eu já disse aqui outro dia, esse evangelho moderno que criou o homem sem pecado e um Deus sem ira, as mensagens são para inflar o ego das pessoas, para massagear a alma. Mas quando o Espírito Santo vem na igreja e enche a igreja, é para que a igreja anuncie com ousadia, não a palavra de um homem, não a palavra de um político, não a palavra do politicamente correto, mas anuncie com ousadia a palavra de Deus, a palavra que é vida, a palavra que é poder, a palavra que é água, a palavra que é luz, a palavra que é pão, a palavra que é o Senhor Jesus Cristo, a palavra de Deus. É tempo da igreja se encher do Espírito Santo para com ousadia anunciar a palavra de Deus. Dê um aplauso a Jesus se você é crente. O poder do Espírito Santo em Atos é para habilitar, irmãos. Agora surgiu um problema na igreja de Atos, Atos capítulo 6. Um preconceito contra os judeus helenistas. A igreja era composta maciçamente de judeus. Os judeus helenistas eram aqueles judeus gregos, que eram judeus de descendência. Deixa eu tomar um pouquinho daqui, que está um pigarro aqui, que eu não sei o que é isso. Eram judeus de descendência, mas que moravam em cidades gregas. E eles estavam sofrendo preconceito, sendo desprezados, e mandaram chamar os apóstolos. Está havendo um problema aqui. E os apóstolos, como o maior trabalho do pastor, ou do apóstolo, não é resolver situação burocrática da igreja. O pastor tem um conjunto de administradores. Administrar é trabalhar através dos outros. Então, Daniel e José aqui, inclusive, fizeram um curso de tesouraria, né? Pagou e tudo. Curso de tesouraria e de secretaria. Então, elas resolvem, eu só faço das coordenadas, elas quem resolvem. Porque os apóstolos vão dizer, quando via a situação lá, administrativa, desprezo, os apóstolos não, é o seguinte, nós precisamos nos dedicar à oração e ao ministério da palavra. O maior trabalho do pastor é orar e estudar a palavra, porque todo domingo ele tem que estar no púlpito aqui, e tem que ter uma mensagem. E uma igreja como o nosso, que não troca pastor, né? Porque tem igreja por aí que 3 anos tem que trocar o pastor está vencido já. Ele não tem mais o que ensinar, mas uma igreja como a nossa, que só se você me botar para fora, que não sei se vão me botar até quando vão me suportar, todo domingo o pastor tem que estar aqui ensinando uma mensagem diferente, nova. Vai pregar a mesma mensagem que pregou domingo, depois vai pregar? Não, até pode repetir. Então isso custa oração, jejum, estudo da Bíblia, pesquisa. E os apóstolos não, nós temos que nos dedicar 100% à oração e ao ministério da palavra. E aí, o que é que a gente vai fazer? Rapaz, a distribuição aqui, a gente já fez os cálculos, 7 homens resolvem a situação. E aí, começa a instituição dos diáconos da igreja. Diácono não é um nhaco, como dizia um pastor amigo meu. Diácono não é para botar só a gravata e paletó, é bom, de gravata e paletó, tudo bonitinho, uniformizado, mas diácono é gravata, paletó, sentado no púlpito, esperando para ter uma oportunidade. Isso nunca foi diácono. Diácono é quando o menino fizer xixi, pegar o pano lá e limpar, colocar água, ficar na portaria. Isso é serviço de diácono. Biblicamente, os diáconos eram para servir as mesas. Se você for ver, inclusive isso aqui eu estudei no seminário. Eu tenho uma apostila de diaconato. Quando eu fui separar os diáconos aqui, ensinei tudo para eles. Manter a ordem do culto.
É o trabalho do diácono. Aqui, os diáconos foram levantados para agir no serviço social da igreja, servir as mesas, distribuir as cestas básicas. Podia ser qualquer pessoa, né? Mas veja o critério da igreja. Primeiro, tem que ser homem de boa reputação, tem que ser um homem irrepreensível de fé. Mas tem um quesito aqui que eles não podiam deixar: tem que ser cheio do Espírito Santo. Então o poder do Espírito Santo em Atos dos Apóstolos é para que aqueles que servem não sirvam por suas próprias motivações, mas sirvam debaixo de um chamado, porque estão cheios do Espírito Santo. Amém, queridos? Tem muita coisa aqui que eu não vou falar tudo, mas o poder do Espírito Santo em Atos se manifesta em forma de fortalecer os crentes. Fortalecer os crentes. Estevão faz aquela pregação poderosa, conhecimento bíblico, um sermão improvisado, poderoso. Começa lá da história de José, vai, chega até Abraão e chega até os dias de Moisés e tal. Quando termina, ele enfrentando a fúria dos religiosos, aí os caras metem os dedos nos ouvidos, começam a rangir os dentes. Aí a Bíblia diz que Estevão, olhando para o céu, disse: eu estou vendo os céus abertos. E outra coisa, eu estou vendo o Pai sentado no trono, e do lado do Pai está Jesus. E a Bíblia diz: Estevão cheio do Espírito Santo. Aí veja aí o poder do Espírito Santo fortalecendo. O que acontece? Cercam Estevão, jogam Estevão no meio daquele círculo. Estevão cai de joelho e eles apedrejam Estevão. Enquanto eles estão sendo apedrejados, Estevão está sendo apedrejado, a Bíblia diz que Estevão cai de joelho e diz: Senhor, recebe o meu espírito. As mesmas palavras de Jesus. E não lhes imputes esse pecado. As mesmas palavras de Jesus. O Espírito Santo enche a igreja em Atos para fortalecer os crentes. Irmãos, esses crentinhos epidermes, nervos à flor da pele, que se você disser alguma coisinha, ele já vira malícia, né? Ele não suporta uma perseguiçãozinha do irmão. Eu fico pensando, o que será dessas pessoas se houver uma perseguição aqui no Brasil? Se ele disser: pastor, se o senhor pregar vai ser preso. Mas se você não rasgar a sua Bíblia, você vai morrer. Só o poder do Espírito Santo para fortalecer os crentes diante de uma perseguição, e como Estevão, eles serem apedrejados e não abrirem mão da fé. Enquanto são apedrejados, perdoam e veem os céus abertos, a glória de Deus se manifestando e eles já entrando na glória, porque verdadeiramente estão cheios do Espírito Santo. Tem alguém que quer viver nesse nível aqui? Aplauda, glorifique, exalte o nome de Jesus. O poder do Espírito Santo se manifesta em Atos para chamar. Lá vai Saulo de Tarso. Vai para onde, Saulo? Estou respirando ameaça. Quem é que você, rapaz? Eu sou fariseu. O que é que vai fazer? Vou matar crente. Quando chegou no caminho de Damasco, aí Jesus disse: espera aí, que ele vai matar quem, homem? Perseguir a minha igreja? Olha aqui, senhores que querem fechar a igreja, senhores que querem rasgar a Constituição para tentar paralisar a igreja não será paralisada. A igreja tem o dono. Quem persegue a igreja está perseguindo o dono da igreja. O dono da igreja se chama Jesus Cristo de Nazaré, e ele disse: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Essa semana o pastor de Belo Horizonte, pastor Jorge Linhares, muito famoso, homem de Deus, Igreja Batista Getsemane, Colégio Getsemane, foi ter que depor na justiça, se explicar lá no Ministério Público. Qual foi o crime dele? Disse na igreja dele e disse no colégio da Igreja Batista: homem é homem, mulher é mulher. Por causa disso ele teve que ir depor na justiça, irmãos, pelo óbvio.
Mas deixa eu dizer para você, a igreja prevalecerá, os Saulo de Tarso cairão do cavalo, porque a luz do evangelho vai brilhar, Jesus vai aparecer e vai dizer: Saulo, Saulo, por que me persegues? Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Aplauda Jesus, dê um grito de glória se você é crente. Saulo cai, se levanta cego. Pelo amor de Deus, onde é que eu estou? Leva para a casa de Judas. Vai lá, fica lá na rua direita. Aí o perseguidor vai se tornar o perseguido, que Deus vai chamar o perseguidor para ser cheio do Espírito Santo. Aí Ananias está lá orando, não sabia o que esperava. O Espírito Santo: Ananias, oi senhor, vai lá em Damasco, na rua chamada direita, na casa de Judas, tem um cara lá chamado Saulo de Tarso. Vai lá pregar para ele. Senhor, o senhor está falando comigo mesmo? Deus me livre, Jesus. Espírito Santo, esse cara aí mata, perseguidor, já fechou no segundo. Vai lá, rapaz, ele é um vaso escolhido para levar o meu evangelho. Foi eu que chamei, sou eu que chamo, é o Espírito Santo que chama. E Ananias vai lá, e quando Ananias vai entrando, quebra logo os preconceitos. Chega lá, Saulo está cego lá, 3 dias orando, jejuando, sem comer. Aí Ananias chega lá e diz: irmão Saulo, agora já não é perseguidor, irmão, ó, irmão Saulo, porque olha, meu irmão, o cara pode ser homossexual, bissexual, trans e LGBT, o que for. Se ele vier aqui e aceitar Jesus e se converter, ele pode ser quem for, e ele for regenerado e for mudado e tiver encontro com Jesus, então ele será nosso irmão e nós vamos juntos entrar no céu. Dê um aplauso a Jesus. Irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho de Damasco. Como é que você sabe? Espera aí, deixa eu terminar. Que te apareceu no caminho de Damasco, me enviou para que tu voltes a ver e seja cheio do Espírito Santo. Impôs as mãos, caiu como umas escamas. Saulo se encheu do Espírito Santo e Jesus disse: eu te chamei, Saulo, para ser o maior teólogo da igreja, para escrever 13 cartas doutrinárias, e tu ainda vai ser arrebatado ao 3º céu, porque o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, a dinamite do Espírito Santo na igreja é para chamar para o ministério. Então, se você quer o poder do Espírito Santo, se prepare para ser chamado para uma grande obra que Ele fará através da sua vida. Amém? Vou terminar, não vou dizer mais nada porque tem muita coisa. O Espírito Santo, o poder do Espírito Santo é para chamar. O poder do Espírito Santo em Atos é para falar. Aqui é com Pedro, agora é com Pedro. Pedro está lá, tem aquela visão, vocês conhecem a história. Aí Deus diz: não chame tu imundo ou comum que eu santifiquei. E Pedro está lá pensando: meu Deus, o que será aquilo? Aí chega 3 camaradas na porta de Pedro. Aqui é que mora Pedro. Aí o Espírito Santo diz: desce, que eu enviei eles para você. Eu tenho uma missão agora lá na casa de Cornélio. Vai haver um avivamento, vai começar uma célula lá. Vai haver um avivamento. O anfitrião lá já está. Anfitrião não é aquele anfitrião que você chega na casa dele, ele está na casa de 3 pessoas, não sei como, ao mesmo tempo. Ou então está lá com a televisão no último volume, assistindo a última a final de Flamengo e Vasco da Gama. Não, o anfitrião lá era do jeito que a gente ensina aqui, né? Tinha preparado tudo. E quando Pedro chega lá, um Pentecoste, o poder de Deus cai, um avivamento, porque ele ouviu a voz do Espírito. O poder do Espírito Santo em Atos é para separar para o ministério. Separar para o ministério, pastor? É. Está lá a igreja de Antioquia. E a Bíblia diz: a igreja que estava em Antioquia, não é porque a igreja não é, ela está. Quem quer ficar aqui, irmãos, é porque não entendeu ainda. Quem tá agarrado a essas coisas aqui, preso aqui, o mundo aqui, eu tenho que ficar aqui, não. Quem é a igreja aqui? Quem é a igreja? A Bíblia diz: a igreja de Deus que está em Corinto. Está, porque não é. A igreja que estava, ela está, mas não é. Nós estamos aqui de passagem, nós somos peregrinos nessa terra. A nossa pátria é celestial, nós somos do céu. Amém? Então você tem que ter saudade do céu. E aí, a igreja que estava em Antioquia, havia alguns mestres e profetas, no meio deles estava Saulo. Tinha que haver uma viagem missionária. E agora, quem enviar? Não sabia. Vamos orar e jejuar. Orando eles e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo
para a obra que os tenho chamado. O poder do Espírito Santo, lá em Atos, é para falar com a igreja, separar a igreja e separar da igreja aqueles que ele vai enviar para as missões. Amém? O poder do Espírito Santo em Atos é para impedir também. Impedir, pastor? Impedir. Olha lá, Paulo, Silas e Lucas preparados para pregar na cidade da Ásia. Vamos lá, amanhã a gente vai. Quando vai, o Espírito Santo diz, epa, e a Bíblia diz assim: fomos impedidos pelo Espírito Santo, queríamos ir pregar naquela cidade, mas o Espírito Santo não permitiu. Pastor, que conversa esquisita é essa? O Espírito Santo não permite a gente pregar? Algumas vezes, porque ele conhece o futuro, ele é onisciente. Ele sabe que se você for ali, você vai causar mais prejuízo do que implantar o reino naquele momento. Então ele vai dizer, não é o momento ainda. Um dia a mensagem vai chegar, mas o momento não é aquele. Então, o Espírito Santo é quem tem que ter controle da minha vida, para dizer qual é o momento e qual não é o momento. Amém, queridos? E em último lugar, nesse segundo tópico aqui, o poder do Espírito Santo na igreja é para liberar, o antepenúltimo, né? É para liberar os dons. Os dons, pastor, Paulo chega lá em Éfeso, irmãos, tem 12 batistas tradicionais lá. Pastor, não diga isso não, eu digo que está na Bíblia. 12 discípulos de Batista, de João. E Paulo anota um negócio esquisito aí, rapaz, está faltando alguma coisa aqui. Ele me diga uma coisa, minha gente. Vocês já receberam o Espírito Santo quando creram? O Espírito Santo? Mas o que tipo de receber o Espírito Santo? Rapaz, vocês são batizados em quê? Não, nós somos batizados no batismo de João, e João já morreu, vamos deixar de tradicionalismo, a tradição é a morta dos que morreram. João está no céu. Vem para cá, batizar vocês em nome de Jesus. Em nome do Senhor, não quer dizer que vou te batizar em nome do Senhor. A palavra em nome ali é eipi, que quer dizer para dentro na autoridade de. Eu estava seguindo um grupo aí, saí. Grupo Igreja Somos Nós, né? Os cabos individual. Presta atenção que foi onde eu fui me meter. Aí um bocado de heresia. Aí o cara, uma das heresias, ele colocou assim: o ladrão da cruz não foi para a igreja nenhuma. O ladrão da cruz não foi batizado nas águas. O ladrão da cruz não tomou ceia. Aí lá na história, como se fosse. O ladrão da cruz morreu no dia que se converteu. Alguém aí quer morrer no dia que se converte? Não responderam nada. Aí depois o cara botou lá essa questão do ladrão da cruz. Outra questão que eu... Não, antes do batismo teve outra. Esse aí batismo foi o final. Sim, colocou um vídeo lá de uma suposta revelação de um pastor. Veja a malícia, cortaram o vídeo, editaram, botaram só uma parte. No vídeo parece que o pastor se contradisse na revelação. Aí no vídeo do YouTube tem o vídeo todinho mostrando que realmente, pelo vídeo foi uma revelação. Eles botaram lá só a parte que eles cortaram para dizer que o pastor... Aí eu coloquei lá no grupo: assista o vídeo todo lá no YouTube. Não disseram nada. Mas meu irmão, um camarada começou a dizer que o batismo foi só para a época dos apóstolos, era do Antigo Testamento. Tá as pessoas argumentando. Aí eu inventei, caí na besteira de botar assim, ó: por favor, alguém aí faça exegese de Mateus 28, 19 e 20, né? Onde Jesus disse: portanto, ide, fazer discípulos, batizando em nome do Pai, tal, e estarei convosco até a consumação do século. Meu irmão, eu saí do grupo com medo. Por quê, pastor? Porque o caba disse: Cleófas Soares, deixe de ser herege, seu cão guloso, ladrão, salteador, mercenário. Eu digo, meu Jesus, ele disse tudo, só não fez a exegese do texto, que eu não tenho tempo de fazer aqui. Eu fui lá em Fábio, disse: Fábio, bloqueia, me tira do grupo. Mas irmão, deixa eu te dizer, eu nem respondi mais. Deixa eu te dizer que Paulo chegou
Vocês são batizados no batismo de João, mas o batismo de João passou. Mas esse batismo aqui, em nome do Senhor, quer dizer, na autoridade do Senhor. É claro que eles batizaram em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando batizaram os caras, aí Paulo disse: agora fecha a porta aí, menino, fecha a porta. Vem vocês dois aqui, rapaz. Vocês querem conquistar aqui Éfeso, vocês querem ver a Ásia se abalar. Vocês precisam do poder explosivo do Espírito Santo. E a Bíblia diz que Paulo impôs as mãos. E quando impôs, a Bíblia diz que eles foram cheios do Espírito Santo. Começaram a orar em línguas e começaram a profetizar, porque o poder do Espírito Santo na igreja de Atos e na igreja atual é para dar sinais, poder e dons espirituais. É hora da igreja voltar a atuar nos dons do Espírito. Amém? Glória a Deus. Eu termino terceiro tópico, falando a abrangência do testemunho. Jesus disse: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E aí ele vai concluir dizendo: e sereis minhas testemunhas. Presta atenção, a palavra testemunha aqui no original grego é mártires, de martúria, de Marte, que quer dizer aquele que testemunha com a própria vida, ao ponto de morrer pelo testemunho. Não é só testemunhar, dar meu testemunho, não. Pastor, eu, quando era do mundo, bebia cachaça. Isso é até bonito, esse testemunho. Mas eu quero saber se tu está disposto a morrer por esse testemunho de que você é cristão. A palavra aqui não é testemunha para mim, é testemunha de mim. É ter as marcas de Cristo em você ao ponto de morrer pela sua fé. Exatamente, morrer pela sua fé. E aí vem a abrangência do testemunho, que é o resumo de Atos. Ponto 1, testemunhar em Jerusalém. Jerusalém quer dizer o local onde você foi plantado. Tem gente que quer ser missionário na África. Inclusive, orem por mim, porque eu estou esperando terminar essa pandemia para ir à África. O apóstolo Rinaldo me convidou para ir. Ele, a pastora Violanda, a pastora Gorete e a pastor Adilson e a pastora Ana Carla. E disse: chamou a pessoa certa. E levar uma oferta missionária lá para os irmãos. Hoje o maior número de INSEGEX que tem é na África. Mas tem gente que quer ser testemunha na África, mas não é testemunha dentro da casa dele. O testemunho dele é péssimo. Ele não é testemunha com o vizinho dele. O vizinho dele quer ver o diabo e não quer ver ele. Ele não é testemunho na escola. Irmãos, Jerusalém local. Começa em Jerusalém, começa na tua casa. Eu quero ganhar. É como um pastor daqui. O irmão disse: meu irmão, eu quero ir para o Japão. E ele morava num bairro de japoneses, né? Aí o pastor disse: quantos japoneses do seu bairro você já ganhou? Não ganhei nenhum. Ganha primeiro os japoneses do seu bairro, para depois você ir para o Japão. E o testemunho começa em Jerusalém. Depois de Jerusalém, pastor. Ponto 2 aí. Judeia. Se Jerusalém é o local onde o testemunho tem que começar, nós precisamos começar a ganhar no meu bairro, na minha cidade, no meu trabalho. Judeia é nacional. Eu começo aqui, depois a gente ganha o Rio Grande do Norte, depois a gente parte para o Nordeste até chegar à nação, né? Samaria. Ponto 3, Samaria. Samaria é cultural, eu não tenho tempo para falar. Samaria era uma geografia desprezada pelos judeus, que estavam no esquecimento e no ostracismo. Samaria era uma geografia que enfrentava preconceitos terríveis, mas o Espírito Santo, através de Jesus, disse: vão para Jerusalém, vão para a Judéia, mas cheguem também a Samaria. Ou seja, uma cultura segregada, desprezada, vocês vão alcançar. E finalmente, ponto 4, confie na terra internacional. E aqui, irmãos, está o resumo de Atos. Jerusalém, Atos do capítulo 1 ao capítulo 8. Judéia, Atos, capítulo 8, 1 a 8 também. Samaria, Atos, a partir do capítulo 8. E confia na terra, a partir do capítulo 13. Primeira viagem missionária de os confins da terra. Vamos ficar de pé, meus queridos.